Então vamos para a segunda aula de hoje. Bom, conforme eu anunciei na aula passada, na última aula, a gente vai fazer agora falar sobre graus de adaptação de obra literária para obra audiovisual, tá? As adaptações que a gente define que tem muito a ver com a maior ou a menor fidelidade à obra original. Quando a gente começa a falar de graus de adaptação, a gente tem que entender o seguinte: literatura é uma coisa, audiovisual é outra. São veículos diferentes. A relação que a gente tem com um livro é bem diferente da relação que a gente tem com um filme, ou com uma série, enfim, né? Ou com uma narrativa episódica. O livro, e essa comparação livro e filme é boba. Quase sempre o livro vai ganhar mesmo, né? Vai ser porque ele é mais completo, a gente imerge na narrativa do livro no nosso ritmo. Eu posso voltar quantas páginas eu quiser, eu posso reler, enfim. É uma outra relação, uma relação mais íntima, mais próxima. Não há uma mediação estética entre aquilo que eu estou vendo e o autor. Eu estou ali degustando as palavras e eu estou criando o meu universo. É isso que eu quero dizer. Meu universo está sendo criado pelo logos, pela palavra do autor. Quando eu assisto um filme, uma série, uma telenovela, enfim, há uma mediação estética. Eu estou observando, em se tratando de uma adaptação, eu estou observando aquela visão que alguém teve para com aquela obra. É por isso que é muito comum a gente achar o livro melhor que o filme. Porque de repente o filme não atendeu à minha expectativa como leitor, se eu conheço a obra original. Não foi conivente com o que eu imaginava para aquele universo. Então acontece muito, é muito frequente. Independente do grau de adaptação, existe uma coisa na obra adaptada que é até que ponto o autor ele vai botar a mão dele naquela obra. Quer dizer, eu digo independente assim, relativizando. Porque o primeiro grau de adaptação que a gente tem, a gente chama de... São 5 graus, tá? O primeiro grau de adaptação que a gente tem é o que a gente define como adaptação propriamente dita. Adaptação propriamente dita. Em que consiste este grau? Consiste, o próprio nome já diz, consiste em ser o mais fiel possível à obra original. O mais fiel possível. Anotem aí. Vocês vão pausando se eu falar muito rápido. Significa dizer o quê? Significa dizer que o título permanece o mesmo que o livro. Não se muda espaço-tempo. Ou seja, não se muda a localização geográfica e nem a época em que passa a história. Os personagens continuam sendo os mesmos, ou seja, não muda gênero. O que era homem vira mulher e vice-versa, não é isso. Então, mantém-se o título, a mesma época, no mesmo lugar, não se mudam os personagens, não se muda o final. Os diálogos, quando são criados, porque alguns livros eles têm uma ação dialógica limitada. Não é dramaturgia. Eu adoro diálogo. Nos meus livros eu escrevo diálogo. Estou escrevendo um romance agora que é muito diálogo. Estou criando as identidades dos personagens muito por diálogos também e tal coisa. Mas não é todo mundo que faz isso. É muito comum, às vezes, o livro ele ser maravilhosamente bem descrito e não ter tanto diálogo. Então os diálogos, quando são criados na adaptação propriamente dita, eles são resultados exclusivamente do corpo do livro. Aquilo que é falado, agora o gravador está aqui embaixo. Aquilo que é falado pelo autor, que o narrador nos conta. A literatura tem narrador, né? Nós vimos isso. É conto? É romance? Tem narrador. É ensaio? Tem narrador. Senão não é literatura. Aí vira ou é poesia ou é dramaturgia. Para que seja literatura, tem que ter um narrador. Para que seja épico.
para que seja gênero narrativo, épico, né? Tem que ter um narrador. Enfim. Então, os diálogos que são criados, eles são oriundos exclusivamente do corpo do livro, que vem do corpo do livro. Não é uma citação externa à obra. A adaptação propriamente dita é isso. Então a gente não vê com tanta frequência no cinema. Com tanta frequência. A gente costuma ver o segundo grau que eu vou falar agora. A adaptação propriamente dita, vamos lembrar. Aí eu teria que conhecer o livro e... Germinal, com Gérard Depardieu, do livro de Émile Zola. Está até aqui na biblioteca aqui. Eu me lembro, eu li o livro tem muitos anos atrás e me lembro do filme. Eu acho que é muito em cima. Muito em cima. Sin City. Sin City do Robert Rodrigues a partir da obra do Frank Miller. É tão quadrinho, mas é tão quadrinho que o próprio Frank Miller fez o storyboard do filme. Dizem que ele teve um puta envolvimento estético no filme para que ficasse idêntico aos quadrinhos. Os Miseráveis, da obra do Victor Hugo. Não esse que é um musical agora, é o com Liam Neeson, de uns anos atrás, que não é o que não é musical. Já teve algumas adaptações dos Miseráveis para o cinema, né? Então, assim, o livro, quando ele é muito dentro do filme, como eu vi quando As Brumas de Avalon, que é uma série de livros que eu gosto muito e que demorou décadas para ir para o cinema, quando eu vi no cinema, eu achei melhor não ter visto. Porque aquilo não caiu com a minha visão da obra original. Eu nem sei, na verdade, se é adaptação propriamente dita ou se é o 2. E tem 2 que é o livre adaptação. Ou adaptação livre. Adaptação livre, já é o segundo grau de fidelidade à obra, um pouco mais desapegado que a adaptação propriamente dita, é muito parecido com o primeiro. Mas na adaptação livre, basta o autor mudar um elemento. Um elemento. Às vezes ele muda de época. É passado numa época e é jogado numa outra época. Já é adaptação livre. Exemplo, Hamlet, do Kenneth Branagh. O Hamlet original do Shakespeare é passado no século XII, 1100 e alguma coisa, 1200. Na obra do Kenneth Branagh, o que ele faz? Ele joga para uma França setecentista, capa e espada. Corte de Luís alguma coisa. Já virou adaptação livre. Ele mudou, portanto, a localização, a época, a localização. Às vezes muda personagem. Se na adaptação propriamente dita eu omiti, é diferente de mudar. Às vezes o livro é um calhamaço, na hora que eu faço a adaptação, eu não excluo, eu elimino alguns personagens. Eu seccionei a minha obra. É por isso que eu falei numa aula para trás. Quando eu estou fazendo a adaptação de um livro muito extenso para o cinema, não muito extenso ou não, ou menor, pode ser até um conto, eu faço um argumento. Eu pego a obra original, eu escrevo um argumento dessa obra. Eu reescrevo a obra. Se o livro tem 300 páginas, vou fazer um argumento de 10, por exemplo. E aí o roteiro vai surgir não mais do livro. O livro vai virar material de consulta. O roteiro vai ser feito do argumento. Ou seja, da etapa intermediária entre livro e filme. Desculpa. Existe o argumento. O livro, o roteiro. No meio do caminho, temos o argumento. 300 páginas não vai caber numa hora e meia de filme. Vou ter que reescrever isso, cara. Vou ter que seccionar a história. Vou ter que selecionar. O que eu quero contar? O que pode ficar de fora? O argumento é que vai ser roteirizado. Não é? Então, na adaptação livre, eu também vou fazer esse trabalho. Eu vou reescrever um argumento da obra. Só que às vezes eu mudo o final. Aquela adaptação muito ruim do Código da Vinci,
do livro Dan Brown, que o Ron Howard fez, o final é diferente. O final é diferente. Às vezes não é nem questão de título. Mantive o título, ok, da adaptação livre, manteve-se o título, mas mudou alguma coisinha. Vários personagens viraram um só. Quando eu dirigi Macbeth, lá no Galpão Sinhorto, eu fiz isso, né? É um monte de nobre na história do Macbeth. Eu eliminei a maioria, cara. Dos nobres só ficaram o Ross e o Lennox. Ficou Macduff, ficou Malcolm, mas Donalbain, o outro filho de Duncan, desapareceu da minha história. Desapareceu. Eram vários nobres, eu condensei as falas dos vários nobres em 2. Então, porque não dava. Uma galeria extensíssima de personagens não dá para trabalhar. Ainda mais no teatro, né? Então eu fiz uma adaptação livre. Foi cênico-musical, tinha música ao vivo, executada ao vivo e tal. Enfim, nas obras de Shakespeare também sempre tinham os espetáculos, mas não nos textos. Nos textos, alguns textos aparecem coisas cantadas. Noite de Reis, por exemplo, tem cantorias lá do Fest, do Bobo. E tem cantoria também dos criados e de um dos nobres lá, que se alia aos criados para acabar com o Malvolio. Há citações musicais. Mas enfim. Então a adaptação livre, basta mudar uma coisinha. Mudou uma coisinha, já deixa de ser propriamente dita e vira adaptação livre. Tá? Terceiro grau de adaptação. Baseado em. No baseado em, efetivamente o autor mudou mais de uma coisa. Ele mudou o final. Ele mudou a época. Ele mudou a localização geográfica. A obra original continua identificável, mas ele mudou. Ele colocou uma outra visão, talvez, uma outra perspectiva sobre aquela obra original. Se na adaptação livre a fidelidade é muito ali, é perto da adaptação propriamente dita, no baseado em, o autor já se permitiu mexer em mais coisas. Vamos usar como exemplo um personagem da tradição literária e cinematográfica que tem tudo que é tipo de adaptação dele, o Drácula. Vamos pegar o conceito do Drácula. O Drácula lá do Bram Stoker, o original, ele vive na Transilvânia, que é uma região da Romênia. No original do Bram Stoker, ele foi inspirado, inclusive, num personagem que viveu, num conde que viveu, que era chamado de Conde von Dracula, o von Dracula, que diz que era um cara muito cruel. Ele inspirou nesse ser que viveu, de fato, no século XIX, e criou o Conde Drácula, que era um empalador, e que foi, enfim, que acabou vendendo a alma pro diabo, por uma decepção muito grande amorosa, e papapá. O Francis Ford Coppola, ele se permitiu escrever assim, fazer o filme Drácula de Bram Stoker. Eu não sei até que ponto ele foi muito preciso à obra do Bram Stoker, mas a gente pressupõe que ele teve uma fidelidade. Então, se não é propriamente dita, é livre adaptação. Ok, está próximo do original. Agora, peguem os outros Dráculas no decorrer da história. O personagem continua sendo chamado de Drácula, no baseado em. Continua sendo chamado de Drácula. Ele continua não podendo sair à luz do dia. Mas aí, crucifixo já não faz mais diferença. Crucifixo, ele ri do crucifixo. Às vezes a água benta só, ele não pode com água benta. Mas alho também não o protege. Umas coisas assim. Aí ele vai pra balada. Ele é Drácula. Mas ele mora em Nova York. Não tá na Transilvânia mais. E à noite ele vai pra boate. Ele vai pra pub. Então, continua sendo Drácula. A origem dele, a bio dele, a gênese dele, continua sendo essa, da Transilvânia. Continua sendo um empalador do passado. Mas olha como é que a história já ganhou um outro universo.
Baseado na obra original, o meu Drácula está em Belo Horizonte, em 2020, imune ao Covid-19, mas continua não podendo sair à luz do dia. Continua morrendo com uma estocada no coração. Continua, às vezes, não podendo com água benta. Mas já não faz problema crucifixo. Ele já pode até entrar em igreja. Né? Então, baseado em. Quarto grau de adaptação. Inspirado em. Inspirado em é menos fiel ainda que o baseado em. No inspirado em, aí o que eu fiz? Eu já não estou usando mais de repente eu estou usando a biografia, a gênese, a ação anterior do personagem, mas eu já botei outro foco na história. Eu já peguei um outro personagem, eu já estou contando a mesma história de repente sob a visão de outro personagem. É um personagem na trama, imaginemos que fosse Romeu e Julieta sob a visão do Mercúcio, o melhor amigo de Romeu. Olha que interessante. Peguei Romeu e Julieta, estou contando, mas agora é a visão do Mercúcio. Não é mais a visão de Romeu e Julieta. Mercúcio é que é o principal. A história está sendo contada a partir do ponto de vista dele. Continua tendo Montecchio, continua tendo Capuleto, continua sendo passado em Verona, mas às vezes é uma Verona contemporânea. Uma Verona nos dias de hoje. E o Mercúcio é que é o principal. Romeu e Julieta viraram coadjuvantes. Eles vão morrer no final do mesmo jeito. Mas talvez o Mercúcio não morra mais. Talvez o Mercúcio não seja morto por Tebaldo. Talvez até Romeu e Julieta nem sejam mortos. Talvez Romeu morra e Julieta sobreviva. Shakespeare ia descabelar. Mas pode ser que gostasse também. Inspirado em. Vou ter falas do Romeu e Julieta original? Vou ter, mas eu vou ter tantas outras falas, diferentes da original. Tem até um filme que é exatamente isso. O filme se chama Rosencrantz e Guildenstern estão mortos. Rosencrantz e Guildenstern are dead. Você sabe quem são esses caras? Rosencrantz e Guildenstern são amigos do Hamlet quando Hamlet era jovem. Ele era criança, adolescente. O Hamlet se finge de louco para descobrir que o fantasma do pai, se o fantasma do pai está falando a verdade ou não. O fantasma do pai aparece para ele, para Horácio e para um soldado, no alto do castelo, e fala que ele foi morto pelo próprio irmão, o rei Cláudio. Sou eu não, porque eu sou gente boa. O rei Cláudio é filho da puta. O rei Cláudio matou o próprio irmão e casou-se com a cunhada. Casou-se com a viúva. Sinistraço. Né? E usurpou o trono. E aí o fantasma do rei Hamlet aparece, inspirado na cena de Rei Édipo de Sêneca. Quem leu o Rei Édipo do Sêneca, que foi o autor, o filósofo, o grande filósofo dos tempos de Cristo, ele era contemporâneo a Cristo, ele nasceu no ano 4 a.C., ele era 4 anos mais velho que Cristo, segundo os historiadores, só que ele nasceu aonde hoje é a Espanha, que pertencia ao Império Romano, mas é a Espanha. Sêneca, Lúcius Anno Sêneca, e ele se inspira no Édipo de Sófocles, reescreve a cena, que talvez seja uma das primeiras obras de terror da dramaturgia barra literatura. A peça do Sófocles vira terror nas mãos do Sêneca, e o Shakespeare pega Sêneca e reescreve a cena. Olha as inspirações, contaminação histórica, foi contaminando. Aí o Shakespeare reescreve a cena. A cena da aparição do rei Hamlet para o seu filho Hamlet é a mesma cena da aparição de Laio para Creonte, quando o Sêneca reescreve a cena. Então o que acontece? Aí o Hamlet se finge de louco para descobrir se aquele fantasma está falando a verdade. Uai, fantasma, não é porque é fantasma que vai falar a verdade, de repente pode estar falando mentira. E aí o que o rei Cláudio faz? Contrata 2 amigos, convoca
Contrata não, porque eles não sabem a origem do motivo que eles estão sendo chamados. O rei está chamando, eles vão ter que obedecer. Com o rei era assim. Não podia não obedecer. O rei está chamando, cara. Então o rei chamou e o rei fala, vocês dois vão levar o Hamlet para a Inglaterra. A ação é passada na Dinamarca. Vocês vão levar o rei Hamlet para a Inglaterra. Quem assiste a série Vikings vai saber que a Dinamarca e a Inglaterra, os nórdicos e a Inglaterra, ali no século XI, XII, porque os Vikings é passado no ano 800, mas evoluiu para uma relação de amistosidade. Então o rei dinamarquês e o rei inglês, ali no século XII, haviam relações eles eram de uma certa parceria. Então você vai levar o Hamlet ali para a Inglaterra para ele tomar uns ares, ele tá doido. Vocês vão levar os dois para lá. E o que o rei faz? Ele escreve uma carta e fala, vocês vão entregar essa carta para o rei inglês. Guardem essa carta, selada para o rei inglês. Só que o Hamlet está se fingindo de doidinho. Ele não está doido. Aí ele saca que tem treta nessa história. O que ele faz? Vou resumir a história. Tem muita coisa que acontece. Ele, numa madrugada, enquanto o Rosencrantz e o Guildenstern, os dois estão dormindo, ele pega a carta, abre o conteúdo, e o conteúdo da carta é ao rei inglês, firmando a nossa amizade e parceria e papapá, popopopopô, o príncipe Hamlet, por alta traição à corte, assim que pisar em solo inglês, deve ser executado. O que o Hamlet faz? Ele pega lá um papiro não, porque o papiro é muito antigo. Ele pega um papel da época do século XII, reescreve a carta, fecha a carta, ele tem o anel real do pai, ele lacra a carta com cera e devolve a carta para o embornal dos camaradas. E na carta está escrito o seguinte: por motivo de alta traição, os portadores dessa carta devem imediatamente ser executados assim que pisarem em solo inglês, em solo britânico, sei lá. Aí o que o Tony Stoppa, que é o mesmo roteirista daquele filme Shakespeare Apaixonado, faz? Ele pega esses dois personagens, que são muito periféricos na trama, no Hamlet, e inverte a lógica. Ele se inspira no Hamlet shakespeariano. O Hamlet agora é coadjuvante. O rei, a rainha, Gertrudes, Laertes, Polônio, Ofélia, tudo isso vai passar desapercebido, quase que batido, e o que vai acontecer é os principais vão ser Rosencrantz e Guildenstern. Ele faz esse filme, Rosencrantz e Guildenstern são mortos. É o com Tim Roth e o Gary Oldman, fazendo Rosencrantz e Guildenstern. É um exemplo maravilhoso de inspirado em. Ele mantém a obra original, é identificável, tem fragmentos da obra original, ainda incide de direito autoral, só que é inspirado em. Não é mais propriamente dito, está longe disso, está longe de ser adaptação livre e está longe de ser baseado em. Já virou inspirado em. Olha que curioso, o sol chegou aqui na janela, estourou e já voltou à fotometria normal. Legal, vamos manter assim na hora de mandar aula para vocês. E finalmente o quinto e último grau de adaptação chama-se recriação. Recriação. A recriação, às vezes, já não tem mais nada a ver com a obra original. Nada a ver. Nada a ver. O autor pegou um personagem do original e reescreve tudo. Tudo. Pegou um grupo de personagens, pegou uma situação, um plot, né, um núcleo, alguma coisa e reescreveu. Vou voltar ao exemplo do Drácula. Tem um filme chamado Drácula 3000. Cara, tem produtor que paga umas treta dessa. Um filme desse não saiu barato. E tem gente que assiste. Então, até mesmo as tosquices do cinema dá público. Drácula 3000, a história do Drácula no ano 3000, numa nave intergaláctica. Ele está criogenado, ele desperta da sua criogenia e começa a devorar todo mundo dentro da nave. Tem alguma coisa a ver com o Drácula do Bram Stoker? Drácula 3000. Só tem a ver com... porque é tudo noite, né? Aí de boa, não tem sol, né? Ah, aparece um sol, aparece uma estrela e tal coisa, mas... olha que bizarrice. Ou então seria aquele lá, o Blade, que é metade vampiro e metade homem.
A mãe dele era humana e o pai dele vampiro. Ele nasce foderaço, só que pode andar durante o dia. E a missão dele é matar vampiro. Ele é meio vampiro. Então ele é mortal. Ele é mortal, mas ele sai durante o dia. Ou então, se a gente for pegar o Crepúsculo, tô falando do livro não. Esquece que foi baseado num livro. Tô falando do conceito de vampiro que pode sair durante o dia, que não precisa mais beber sangue humano, que bebe sangue animal, que não tem mais caixão, que já é de purpurina. Não é de purpurina? Quando ele fala no filme 1 lá, eu vou te mostrar quem eu verdadeiramente sou. Você fala, não, vai mostrar um monstro. Não, ele vai lá pro alto da montanha e é purpurina. Até a brincadeira que se faz, ele é a fada Sininho, só que ninguém contou pra ele. A mocinha tá apaixonadinha com ele, ele deixa o lobo dar uns pega nela, porque ele é frio. Ele tá morto. E o lobo não, o lobo é o lobo. Ser lobo é mais legal que ser vampiro. O lobo é o lobo, né, velho? Então, tipo assim, não tem nada a ver. Tem nada a ver com o original. Com o Drácula. Com o vampiro. Recriação. Total recriação. Aí não tem direito autoral. Não tem fragmento da obra. Já falando disso de autoralidade. Se tem fragmento da obra original, tem autoria de terceiros. Tá? E pra gente encerrar isso aí, só pra alguma coisa que eu devo ter falado muito en passant nas nossas aulas. A obra, ela cai em domínio público, não tem direito autoral que incide sobre ela, 70 anos após a morte do autor. Escrevam aí. No dia 1º de janeiro, após o 70º aniversário da morte do autor. Isso é uma lei universal. Alguns países diminuem um pouco essa temporalidade, mas é praticamente universal. 70 anos, pode contar com 70 anos. Então, entrou em domínio público agora, em 1º de janeiro de 2020, os autores falecidos em 1970 anos, matemática já me fode, né? 1950. Os autores falecidos em 49. No dia 1º de janeiro desse ano, entrou em domínio público, todos os autores... Não, 49. Todos os autores falecidos de 1949. Entrou em domínio público esse ano. Ou seja, você pode fazer o que você quiser com a obra. Aí existe uma questão ética, né? Existe a questão do respeito ao autor original e tal coisa. Você pode fazer o que você quiser. Está em domínio público. Pertence à humanidade. A humanidade, isso é uma convenção, tipo assim, os herdeiros têm 70 anos, portanto, aí 3 gerações, mais ou menos, para usufruir da obra do seu antepassado, seu ancestral. Depois disso, pertence à humanidade. Não pertence mais a uma família. Pertence à humanidade. Agora, se a obra ela foi traduzida por alguém, aí ferrou. Porque aí você tem que ver se o tradutor completou 70 anos após a morte dele. Você tem que ver se a tradução não pertence a uma editora. A editora contratou aquilo. Então não cai também em domínio público. Há uma série de questõezinhas. Então, vou adaptar uma obra antiga do passado. Vai nessa. O que a maioria dos autores fazem quando trabalham com Shakespeare? Contratam um tradutor. Eu fiz isso no meu Macbeth. Contratam um tradutor para poder traduzir a obra, porque senão você vai ter que pagar direito autoral de tradução de editora. Fazer um filme. Aí você contrata, você combina um cachê com o tradutor. Pronto, traduziu para você a obra. Mesmo que o autor esteja morto há 400 anos, como é o caso de Shakespeare. Mas tem tradutor. Manuel Bandeira. Já morreu há mais de 70 anos também, acho. Mas tradução de Milor Fernandes, tradução de Carlos Alberto Nunes, tradução de Elvio Funk, tradução de, sei lá, de Bárbara Heliodora. Vou mexer na tradução de Bárbara Heliodora para eu ver o que vai acontecer. Porque o tradutor é personalístico, né? Você percebe, o tradutor, quando você usa uma tradução, você percebe que aquela tradução é daquele tradutor, sobretudo se ele se torna um tradutor notório, como Milor, como a Bárbara se tornou. Né? Então, ou seja, é complicado. Outra maneira de a gente ter acesso a uma adaptação de obra é você conseguir a cessão do autor. Conseguir a cessão do autor. Eu adaptei Machado de Assis, porque Machado de Assis morreu em 1907.
Então ele está em domínio público desde 78. Não teve problema nenhum. Inclusive no certificado de direito autoral da minha adaptação está lá. Esta obra, o direito autoral desta adaptação incide sobre a obra cinematográfica, escrita para cinema, uma vez que a obra original, de título homônimo, encontra-se em domínio público desde 1º de janeiro de 78, conforme lei não sei o que, não sei o que, não sei o que. Está no meu certificado de registro autoral. Isso. E eu consegui a sessão de adaptação de um filme que eu fiz chamado Fazendo a Barba. Eu adaptei do conto, o filme chama-se Arremate. Eu adaptei do conto Fazendo a Barba, do Luiz Vilela. Eu combinei com ele. Eu entrei em contato com ele, eu combinei com ele que eu ia adaptar a obra dele e eu ia pagar 10% do que o filme rendesse. Ganhei um prêmio para fazer esse filme. Paguei 10% para ele, do prêmio. Aí eu pude fazer o filme, pude finalizar o filme. Depois eu explico essa história para vocês, que ela é bem mais complexa do que isso, mas não vou explicar agora não. Mas consegui. Eu tenho um outro roteiro que eu adaptei de um autor mineiro que mora na Espanha hoje em dia. Pelo menos o último contato que eu tive com ele estava morando em Madrid. Ele chama Mário Melilo. Eu fui contratado uns anos atrás. A gente combinou uns anos atrás de fazer. Quem dera se eu tivesse sido. Foi combinado que a gente fazia uma série de 7 episódios, 7 histórias de filmes eróticos. Onde o erotismo estivesse envolvido nas histórias. Aí quando eu conheci o Mário, através de um amigo em comum, o Mário me deu um livro dele de contos. Aí eu lendo o livro do Mário, um conto chamado A Moça dos Patins. Eu falei, cara, que conto bacana. Eu lembrei da Roller Girl, aquela personagem do filme Bug Nights, do Paul Thomas Anderson. Falei, cara, A Moça dos Patins. Era uma jovem, no desabrochar da sexualidade, da adolescência para a fase adulta, que andava de patins pela cidade. Super sensual, ingênua e despertando o interesse, a tara de uns velho meio estranho, de um cara meio estranho, meio tarado, meio coisa. Então o conto já pressupõe uma sensualidade assim. O que eu fiz? Falei pro Mário, você me cede o seu conto para transformar num roteiro? Aí o Mário me cedeu. Mandei para ele a sessão de direito, ele reconheceu, em cartório, me devolveu. Aí eu adaptei o conto. Minha adaptação ficou, modéstia à parte, ficou ótima. Ele adorou. Ele mandou um e-mail falando, cara, você descobriu coisas maravilhosas no conto que eu não sabia. O conto original é contado pelo tio. Quem narra a história é o tio. Na minha história eu mudei para avô. Por questões que eu achei mais interessantes, é o avô que começa contando a história. E não o tio. Eu mudei algumas coisas, peguei algumas... Eu inspirei no conto do Mário. Se eu pegar o grau de adaptação, foi inspirado em. Eu inspirei no conto do Mário e reescrevi. Mantive, grande parte da ação é passada numa videolocadora. Ela tinha um noivo que estava esperando ela atingir a maioridade para eles terem relação sexual. Que ele tinha prometido isso para ela, embora tivesse muito desejo, e ambos. Tem um quê também dessa coisa do despertar da sexualidade, quase que freudiano e tal coisa. Só que essa série a gente fez o primeiro episódio, o meu ia ser o segundo a filmar, mas não veio acontecer. Esse roteiro continua original, algum dia eu vou filmá-lo. Talvez adaptar, porque videolocadora nem existe mais, né? Acabou. Mas enfim, tá lá o conto. Consegui a sessão do Mário. Mário me cedeu e aí tá adaptado. Então se vocês conseguirem a adaptação de alguém, antes de fazer a adaptação, consiga a sessão antes. Porque se o dono da obra original não gostar, você vai ficar refém do gosto dele. Ele consegue a sessão e faz a adaptação. E a terceira possibilidade é comprar o direito. Que é a pior de todas, porque se você comprar o direito, você tem que ter dinheiro. Em 2001 eu estava produzindo um filme chamado Esse Deserto, da diretora Ana Flávia Dias Salles. Alguém da equipe, eu nem gosto de fazer, eu fiz a produção técnica do filme. A parte toda de equipamentos eu que arrumei. De negativos, de locação de câmera, de som, de laboratório, essas coisas todas eu que desembolei. Porque eu tinha mais conhecimento disso e a diretora me chamou para fazer isso. E tal coisa. Aí alguém da equipe, na época, não sei quem, o Jorge Amado estava vivo ainda. 2001. Isso foi 2001. Aí eu entrei em contato com o escritório por telefone do Jorge Amado, que alguém queria fazer uma adaptação de um livro do Jorge Amado. Aí o cara que me atendeu falou, é 20 mil reais. Eu falei, não precisa nem falar o livro não.
Você faz o depósito, eu vou te dar o número da conta, você deposita a grana, me manda o comprovante por fax, 2001, me manda por fax, eu te dou a sessão do livro, por X tempo. Sei lá, 2 anos, 3 anos, não lembro direito, porque tem um prazo. Não é ad eterno. Eu comprei sessão de direito de um livro, o cara vai me dar, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 anos para adaptar. Se eu não adaptar, ele pode vender para outro a obra. Então é assim. Aí você tem que ter grana. Quando a produção tem grana, você compra o direito de adaptação. Dizem, não sei, porque isso é perfeitamente possível, porque eu acredito muito nisso, que quando o cara que adaptou, comprou o livro do Dan Brown, o Código da Vinci, para adaptar para o cinema, antes de virar best-seller, o cara percebeu que ia virar best-seller, ele pagou $1 milhão. $1 milhão para ter o direito de adaptar. E reza a lenda que o prazo estava vencendo e é por isso que ele fez a adaptação, por isso que fez a adaptação lá do Código da Vinci para o cinema, que é com Tom Hanks e tal, e a Audrey Tautou, e enfim. Imagina se depois que virou best-seller uma obra. Bom, então é isso. Ficamos por aqui com essas 2 aulas. Vou colocar para que vocês assistam, para que o nosso encontro online seja bem produtivo. Isso aí, galera. Valeu. Obrigado pela atenção. Abraço.